Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos para mais um vídeo sobre dicas de Power BI e hoje nós vamos falar sobre análises estatísticas. O uso de artefatos estatísticos pode trazer mais valor ao dashboard, pois a visão estatística proporciona um selo de confiança nas análises. Aqui criaremos medidas estatísticas a partir de dados da cotação da criptomoeda Bitcoin. Importante: não estamos incentivando a aquisição de nenhum tipo de ativo. A aquisição de produtos financeiros como moedas, ações, investimentos de quaisquer modalidades devem ser feitos junto a entidades com atribuição para tal. Vamos começar com as chamadas medidas de tendência central, também conhecidas como medidas de posição ou de localização. Elas têm como objetivo encontrar o valor que mais se aproxime dos valores que compõem o conjunto de dados, o dataset. Deste conjunto de medidas, as mais conhecidas são a média, a mediana e o percentil. Média versus mediana. A média aritmética simples é obtida pelas somas dos valores do conjunto e, deste resultado, divide-se pelo número de elementos do conjunto. A mediana representa o valor central do dataset, portanto, existe o pré-requisito de que o dataset esteja ordenado. No DAX, a média é comumente obtida pelas funções average e average_x. De forma análoga, a mediana é obtida pelas funções median e median_x. Lembrando que as funções DAX que terminam com x é porque são funções iteradoras. Percentil. Divide o conjunto de dados, o dataset, em 100 partes. Por exemplo, o primeiro percentil representa a seção 1% menor dos dados. Outro exemplo, 50º percentil representa o centro do conjunto de dados, que é igual à mediana. A diferença entre o 75º percentil e o 25º percentil é chamado de intervalo interquartil, ou seja, 50% dos dados estão no intervalo interquartil. Em DAX, existe uma família de funções para se trabalhar com percentil. Consulte por percentil para entender as diferenças. As medidas de dispersão, também conhecidas como medidas de variabilidade, têm como objetivo encontrar valores que representam a diferença entre os valores que compõem o conjunto de dados, o dataset. Deste conjunto de medidas, trataremos aqui da amplitude e do desvio padrão. A amplitude é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo presentes no dataset. Como é um cálculo muito simples, nem me preocupei em buscar a existência de uma função DAX específica para a amplitude. Desvio padrão representa a uniformidade do conjunto de dados, medindo a variabilidade entre os números que o compõem. A fórmula para o cálculo varia se o dataset é uma população ou uma amostra. Vou explicar a diferença entre população e amostra através de exemplos. Quando o pesquisador do IBGE bate de porta em porta para fazer o censo da população, ele está entrevistando todos os habitantes de um país. Então, estamos tratando da população, ou seja, de todo o conjunto possível de dados. Já quando se fala em amostra, estamos nos referindo a uma parte da população. Um exemplo são as pesquisas eleitorais, onde é entrevistada apenas uma parte, uma fração da população. Em DAX, o desvio padrão é obtido usando as funções da família stdev. Vamos agora para um exemplo. Calcular a média, a mediana e o desvio padrão dos datasets x e y a seguir. O dataset X é composto pelos valores 7, 7, 8, 8, 9 e 9. E abaixo temos o dataset Y com seus respectivos valores. Observem que em ambos os datasets já temos os dados ordenados do menor para o maior. E isso é importante para o cálculo da mediana. O cálculo das médias. Aqui temos a média para o conjunto X e a média para o conjunto Y.
Observem que, para os dois datasets, o resultado é o mesmo, ou seja, a média é igual a 8. O cálculo das medianas, observem que, novamente, o resultado é o mesmo, a mediana é igual a 8. Vejam que os dois conjuntos de dados possuem quantidade de valores par. Portanto, a mediana ela não é obtida pelo valor central, e sim pela média dos dois valores centrais. 8 mais 8, no caso do conjunto X, e 7 mais 9, no caso do conjunto Y. Agora vamos ao cálculo do desvio padrão para o conjunto X. Na primeira coluna, nós temos o valor do dataset. Na segunda coluna, nós temos a diferença para a média. Portanto, 7 menos 8 é igual a 1 negativo. 8 menos 8 igual a 0 e 9 menos 8 igual a 1. Dessa diferença para a média, nós elevamos ao quadrado e, com isso, nós temos a última coluna. Somamos os valores e, dividindo pela quantidade de valores, nós temos 4 dividido por 6, que dá uma média de 0,667. Extraímos a raiz quadrada de 0,667 e obtemos 0,816. Portanto, o desvio padrão para o dataset X é de 0,816. Quanto mais próximo de zero, significa que menos os dados pertencentes ao conjunto estão variando, ou seja, os dados estão muito próximos uns dos outros. Agora vejam o resultado para o dataset Y. No caso do dataset Y, o desvio padrão é mais que o dobro, ele é 1,732. Isso significa que os dados que compõem o dataset Y comparados com os dataset X são mais dispersos. Agora vamos falar sobre visuais comuns na estatística. Talvez o mais comum deles seja o histograma. É um gráfico de barras que mostra a frequência com que os valores são observados no dataset. A frequência representada no histograma pode ser absoluta ou relativa. A frequência absoluta é a quantidade de observações em cada barra. A frequência relativa é a proporção em percentual da quantidade de observações encontrada em cada barra. Gráfico de caixa ou box plot é um gráfico que representa o menor e maior valor de um dataset, além das posições de seus principais percentis, o 25º, a mediana e o 75º percentil. Pode ser representado na horizontal ou na vertical. Aqui ele está sendo representado na horizontal. Temos o limite inferior, o primeiro quartil, representado também por esta linha vertical. Temos o terceiro quartil, que é esta linha vertical, o limite superior e aqui a mediana. E toda esta caixa representa o intervalo interquartil. Aqui no meu navegador nós temos a cotação da moeda Bitcoin através do Yahoo Finanças. É a API do Yahoo Finanças que vai nos dar 5 anos de cotação do Bitcoin, ao qual nós vamos trabalhar no nosso Power BI. Vamos lá? Estou aqui na página de dados do Power BI. A primeira tabela que nós temos aqui é a DIN Calendário. Então, a DIN Calendário ela tem apenas 4 colunas, que é a coluna de data, o ano, o mês número e o mês. Lembrando que o mês é um tipo de dado textual e para que ele seja ordenado corretamente, precisamos do equivalente a ele numérico. Por isso que nós temos a coluna mês número. A nossa tabela fato é a tabela fato Bitcoin. Ela tem o preço de fechamento, na coluna fechamento, a data em que os valores foram cotados. Então, por exemplo, aqui no dia 9 de fevereiro de 2017, o Bitcoin fechou com o preço de $994. Nós temos aqui o grupo de fechamento. Esse grupo de fechamento ele pode assumir os seguintes valores: menor que 37 mil, menor que 42 mil, menor que 47 mil, que 52, 57, menor que 62 mil ou maior ou igual a 62 mil. Como este grupo fechamento também é uma coluna do tipo texto, nós precisamos de uma coluna do tipo numérica para ordená-la, que é essa última coluna aqui que chama grupo fechamento NR de número.
Agora vamos criar as nossas medidas. Aqui na nossa página de relatório, nós já temos um slicer com as datas da nossa tabela dimensão calendário. Aqui está o campo data vinculado ao nosso slicer, ao nosso segmentador de dados. Antes de criar as nossas medidas, eu quero apenas mostrar aqui os nossos relacionamentos. Nós temos o relacionamento da tabela dia em calendário com a tabela fato Bitcoin através da coluna data. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá criar nossa primeira medida. A primeira medida que vamos criar vai ser a quantidade de cotações. Vou voltar aqui à página dado para mostrar aqui a nossa tabela fato Bitcoin. Vejam que cada linha corresponde a uma cotação. Portanto, a quantidade de cotações é a minha quantidade de linhas. E a quantidade de linhas em DAX é a função countRows. Então, vamos lá. Nova medida. Vamos chamar esta medida de quantidade de cotações. E ela nada mais é do que um countRows. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. countRows da nossa tabela fato Bitcoin. Portanto, a quantidade de linhas da tabela fato corresponde à nossa quantidade de cotações. Vou aproveitar que eu já estou aqui e vou colocar aqui o separador de milhar para esta medida. A próxima medida, ela vai nos trazer qual que é o maior valor de fechamento. Portanto, nós vamos usar a função DAX max. Vou chamar aqui de fechamento max. Função max. Então, aqui está a função max. Passei a tabela fato Bitcoin no argumento, informando a coluna fechamento. Pressionamos Enter. Medida criada. Vou fazer aqui o Ctrl A aqui para selecionar tudo e já vou clicar aqui novamente em nova medida para aproveitar o que já foi digitado. E vamos criar o fechamento mínimo. E aí basta alterar o max para min, que temos o mínimo da coluna fechamento da tabela fato Bitcoin. Tendo o valor máximo e tendo o valor mínimo da coluna fechamento, nós temos como calcular a amplitude. Ela é a diferença entre o fechamento máximo e o fechamento mínimo. Aproveitei as medidas criadas para criar a medida de amplitude. Agora vamos calcular qual que é a média do fechamento. Nova medida. Média fechamento é igual a average. E nós vamos informar a tabela fato Bitcoin na sua coluna fechamento. Vamos também calcular de uma vez a nossa mediana. Então, mediana fechamento é igual em DAX é a função median. E vamos mais uma vez informar a coluna fechamento da tabela fato Bitcoin. Outra medida estatística que nós vamos calcular vai ser o desvio padrão. Aqui eu vou considerar que estamos trabalhando com a população. Então, desvio padrão é igual a stdev p de população e nós passamos a nossa coluna fechamento. Vamos criar aqui um cartão de múltiplas linhas para podermos colocar todas essas medidas que nós criamos. Então vamos lá, vou colocar aqui primeiro a quantidade de cotações, seguido do fechamento máximo, fechamento mínimo, a média do fechamento, a mediana do fechamento, a amplitude e o último é o desvio padrão. Ah, não está aparecendo? Então vamos vir aqui na formatação,
vamos alterar o valor para ficar com esta cor. Prontinho, agora está aparecendo. Lembrando, pessoal, que nós temos sempre que analisar o contexto. Os dados aqui apresentados, eles levam em consideração este período de tempo, de 1/1 de 2017 a 31/12 de 2022. Se mudarmos aqui, os dados também vão alterar aqui. A amplitude, faltou colocar o milhar. Vamos clicar aqui sobre ela. A mesma coisa com o fechamento mínimo. Perfeito. Agora vamos criar o histograma, que no Power BI é o gráfico de barra vertical. No eixo ou na linha horizontal, nós vamos colocar a coluna ou o campo grupo fechamento. Mas tem que ser o grupo fechamento textual, não numérico. Por isso que eu estou arredando aqui para poder enxergar o nome da coluna. Pronto, o grupo fechamento está no eixo ou na horizontal. Só conferindo aqui na nossa aba dados que na Fato Bitcoin o grupo fechamento eles têm que estar ordenado pelo fechamento número, não está. Então, fazendo agora, vamos voltar aqui. E agora nós vamos colocar aqui a quantidade de cotações, que é a nossa medida quantidade de cotações. Deixa eu ocultar essa coluna aqui. Quantidade de cotações, nós colocamos ela em valores. Começou a aparecer o nosso histograma. Vejo aqui embaixo, a ordem está correta, mas o histograma ele não tem esse espaço entre as barras. Então, este vai ser o nosso primeiro tratamento. Nós vamos eliminar o espaço entre as barras. Então, eu vou vir aqui na formatação do visual, em colunas e em espaçamento. E aqui nós vamos reduzir para 0. Vejam que à medida que reduz o espaço em pixels, ele vai encerrando o espaço entre as colunas. Aqui para mim está ótimo. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui é colocar os dados, apresentar os dados. Então vou habilitar aqui o rótulo de dados. A posição que eu quero é acima, então vou colocar a extremidade externa. E os valores eu vou aumentar o tamanho para 10. 10 está bom. Vou alterar a cor porque mal estou enxergando. Vou deixar com este padrão. Vamos eliminar um pouco a saturação, que é eliminar a quantidade de informações no gráfico. Por exemplo, a linha horizontal não tem a necessidade de apresentar. Então, vamos eliminar aqui em linhas de grade a linha horizontal. Vamos eliminar também os valores do eixo Y. Então, eu vou desmarcar aqui eixo Y. Agora sim, estamos com um histograma feito de forma correta. Vamos alterar aqui os dados, vejam, alterar aqui o período, perdão, e estamos tendo a frequência com que os valores das cotações se encontram em cada barra vertical. Por exemplo, aqui no período de 9/10 de 2018 a 14/10 de 2021, nós temos 893 cotações com valor inferior a 37 mil dólares. E se quiséssemos fazer um histograma com a frequência relativa, precisamos então de uma outra medida. Vou chamar esta medida de quantidade de cotações percentual. E o que ela vai ser? Bom, primeiro eu preciso criar uma variável que vai me representar o total de cotações. Mas é o total de cotações no período do calendário que nós temos aqui. Portanto, ela vai ser uma calculate, pois eu preciso de alterar o ponto de vista da medida quantidade de cotações. Alterar o ponto de vista significa alterar o contexto.
Primeira coisa que eu vou fazer é remover o relacionamento da tabela fato Bitcoin. Então, eu vou usar a função AL e passar o nome fato Bitcoin, que é o nome da tabela. E agora eu vou incluir um outro contexto. E o contexto que eu vou incluir são os valores da tabela DIN calendário em sua coluna data. Temos aqui, portanto, a nossa variável criada. Se usamos variável em uma medida, precisamos declarar o return. E qual que vai ser o return? Vai ser a divisão, portanto, divide, da minha quantidade de cotações, dividido pela minha total cotações. Como isso aqui vai ser uma frequência relativa, uma proporção, nós vamos clicar aqui em percentual. Vou deixar aqui com 2 casas decimais mesmo. E agora eu vou clicar aqui no histograma, vou apenas fazer Ctrl+C e Ctrl+V. E vou substituir a medida. Aqui vai sair quantidade de cotações e vai entrar a quantidade de cotações percentual. E aqui está. Alternativamente, poderíamos ter feito uso da mesma medida. Vou clicar aqui no primeiro histograma. E aqui em valores temos a medida quantidade de cotações. Poderíamos ter vindo aqui na setinha para baixo e aqui em mostrar como alterar para porcentagem do total geral. Vejam que os valores são exatamente iguais. Então tínhamos também esta opção. Vou voltar aqui para nenhum cálculo. Perfeito. Como são 2 histogramas, nós podemos usar os bookmarks, os favoritos, para poder controlar a visualização. Então, aqui no menu Exibição, eu vou clicar sobre Indicadores e sobre Seleção. Então, aqui nós temos a quantidade de cotações e aqui nós temos a quantidade de cotações por grupo, que é o histograma de frequência absoluta. Eu vou desmarcar a visualização do quantidade de cotações percentual, e vejam que só ficou exibido aqui a quantidade de cotações absoluta, e vou clicar aqui em adicionar. Vou renomear para V quantidade absoluta. Lembrando que sempre que fazemos isso, é interessante desmarcar aqui o dados, para que os dados não fiquem favoritados. E agora vou inverter. Vou visualizar o primeiro histograma e esconder o segundo histograma. Vou clicar um novo indicador, criar um novo indicador, e vou batizá-lo de ver quantidade relativa. Também vamos desmarcar aqui o dados. Vamos clicar aqui sobre os dois, usando o Ctrl, e vamos pedir para ele agrupar. Não funcionou, agora sim. Agrupar. Vou renomear aqui para histogramas. E agora nós podemos controlar a visualização com um botão. Vamos clicar aqui em Inserir, Botões, Navigator, Navegador de favoritos. E aqui está ele. Vou posicionar aqui perto, não preciso mais disso, não preciso mais disso. Vamos deixar ele bem pequenininho. Lembrando que o nome que a gente deu aos favoritos é o nome que aparece aqui no botão. Então, aqui está exibindo o histograma de quantidade absoluta. Vamos clicar aqui no quantidade relativa. E aí ele alterna os histogramas. Agora, o Boxplot. O Boxplot, não temos um gráfico pronto, um visual pronto aqui nos oficiais do Power BI. Então, nós temos que importar. Ele já está até aparecendo aqui para a gente, mas eu vou mostrar para vocês como que faz. É só clicar aqui na reticências, que é o obter mais visuais. Vocês precisam estar logado no Power BI, precisa ter uma conta gratuita pelo menos. Então, vou clicar aqui em obter mais visuais. E na janelinha que aparece, nós vamos pesquisar por Boxplot. Nessa janelinha aqui, eu vou vir aqui em pesquisar, é só começar a escrever box que já aparece. E o gráfico que eu importei foi este daqui. A gente clica sobre ele e clica para adicionar. Como eu já fiz isso, eu não vou repetir. Depois que clica em adicionar, ele vai aparecer aqui.
Vou clicar aqui e aqui está a área do nosso box plot. O que nós vamos colocar são os valores dos fechamentos. Então vou vir aqui e vou pegar o fechamento max, que vai me trazer o fechamento diário. Vou soltá-lo sobre value. E agora vou colocar a coluna fechamento do nosso fato Bitcoin dentro de eixo. E aí está o nosso box plot, mas vamos colocá-lo na horizontal. Para isso nós vamos vir aqui no nosso formatar seu visual. Em Orientation nós vamos alterar de vertical para horizontal. Vou clicar aqui no Min, que é a média, para remover esse círculo central grande de representação da média, pois ele não é necessário. Agora vejam como é interessante a comparação do box plot com o histograma. O histograma mostra que os valores estão concentrados em cotações abaixo de 37 mil dólares. Aqui também, vejam que o 37 mil deve estar próximo aqui, né? Próximo da barra dos 40 mil. E a maior parte dos dados, o box plot mostra que também está aqui, à esquerda. Então, o box plot ele representa uma informação próxima ao histograma. Ele mostra uma concentração de dados à esquerda, assim como mostra o histograma. E parando o mouse aqui sobre a caixa, que representa o intervalo interquartil, vejam que temos diversas informações, como a média, o primeiro quartil, a mediana e assim sucessivamente. Esta apresentação foi baseada no conteúdo deste primeiro livro à esquerda, que é o Estatística para Leigos. Ele tem a versão complementar dele, mas com uma abordagem bem mais avançada, que é o Estatística 2 para Leigos, mas recomendo bastante a leitura de ambos os livros. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. O link também estará na descrição. Também deixarei na descrição um link para baixar o relatório deste vídeo. Obrigado e até a próxima!